nem eu baixar o meu, quanto mais eu assistir com vocês. Mas estou rezando que seja um problema de internet, tá tudo. Então vamos lá. Todo mundo me escutando perfeitamente? Estão vendo aqui a tela, sem problema nenhum? Tá ok. Como eu disse antes, isso aqui é uma lista de exercícios para vocês poderem, para a gente poder explicar direitinho, tá? O que já foi dado até então. E também para que vocês, caso tenham alguma dúvida, vocês abrem o microfone, vocês falam comigo e fechem o microfone. Se tiver a câmera ligada, abre, sempre deixa. Eu prefiro a câmera desligada por uma questão de internet, tá? De banda de internet, mas não porque eu não gostaria de ver vocês. Bem ao contrário disso, eu, por mim, estaria numa sala de aula com vocês. Prefiro o contato pessoal, tá? Então, vamos ao primeiro exercício aqui. A gente vai falar de um tanque vertical com 1,35 de diâmetro, escoa um óleo por um orifício de 83 milímetros de diâmetro e coeficiente de descarga CD de 0,78. Determinar o tempo necessário para que o nível de óleo desça de 2 metros para 1,30 m. Uma outra coisa que eu não passei para vocês foi uma lista de equações. Porque cargas d'água não passei lista de equações. Normalmente, quando eu passo uma prova para vocês, eu ponho a lista de equações para vocês. Tá? Dessa vez eu não fiz isso por uma questão simples. Vocês têm acesso a todas as aulas. Então, se vocês têm acesso a todas as aulas, vocês têm acesso a todas as equações. Tá? E aí vocês teriam que imediatamente ir até o negócio para abrir, né, as aulas para abrir, e procurar qual é a resposta correta, ou qual a equação correta a utilizar. E dessa forma eu estaria forçando, né, se é que a gente pode dizer esse termo, forçando a vocês uma maneira de estudarem enquanto a gente está passando por esse problema. Tá? Essa é a grande verdade. Tá? Então, é apenas isso que eu fiz. Então, eu gostaria que vocês tivessem dado uma olhadinha. Né? Nem todos fizeram, mas vamos lá. Muito bem. Então, aqui temos a resolução. Tá? Qual a resolução que a gente tem aqui? Vamos lá. O tempo de esvaziamento vai ser sempre 2 vezes, tá? A área do reservatório dividido pelo meu coeficiente de descarga vezes a área que é essa aqui? A área do meu orifício. Vezes a raiz de 2 vezes G, que multiplica H1 elevado a meio menos H2 elevado a meio. Tá? Então, essa daqui é a equação que a gente vai ter que utilizar. Certo? Muito bem. Se a gente voltar um pouquinho antes, tá? A gente tem lá o tanque vertical com 1,35 de diâmetro. Então, este daqui vai ser a nossa área, tá? Então, essa aqui vai ser a nossa área de reservatório. Esse daqui é a área do nosso edifício. Na verdade, não a área, mas de diâmetro, tá? Daqui a gente vai tirar a área do reservatório. Daqui a gente vai tirar a área do nosso orifício. Aqui a gente tem o nosso CD, tá? E a gente tem aqui as duas alturas, H1 e H2, certo? Que é 2 metros e 1,3. Então, vamos lá. Na hora que a gente vem para cá, desculpem esse número estrambólico gigante aqui, mas, na verdade, eu simplesmente, quando eu estou usando a calculadora HP, e eu estou preparando as aulas para vocês, ou tendo que colocar isso em papel, como a minha HP também está no computador, eu faço um Ctrl+C do que ela mostra na tela e jogo no texto. Tá? Por isso fica um número aí gigantesco, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia. Então, é 2 vezes a área do meu reservatório, ou seja, 1,4313 e lá vai pedrada. O meu CD 0,78. A área do meu
do meu orifício 5,41 vezes 10 a menos 13, ou seja, tudo está em metros, tá? Vezes raiz de 2, G, 9,81. E aqui eu coloco H1 e H2. Lembrando que H1 sempre vai ser a maior altura, a maior carga hidráulica, e o H2 sempre a menor carga hidráulica, porque senão a gente vai ter um valor negativo aqui, tá? E se a gente tiver um valor negativo, vai ter um tempo negativo, e isso é impossível nas nossas considerações, certo? A resolução desta equação aqui é dada em segundos, tá? Então não se preocupe, ela vai ser dada em segundos. Espera só um pouquinho. Pronto. Ok? Então essa resolução aqui é dada em segundos, certo? Então estamos lá. 41,96 segundos ou 97 segundos. Esse é o tempo de esvaziamento. Ok? Vamos passar para a segunda questão. Essas assim até que não são tão difíceis, vamos indo, à medida que vai passando, vai aumentando um pouquinho. Um orifício retangular com 1,62 metros de base e 0,7 metros de altura está na parede vertical de um tanque, cujo nível de água é mantido constante a 2,8 metros acima da aresta superior do retângulo, adotando CD igual a 0,62. Bem, então vamos primeiro retirar as informações mais importantes aqui que a gente tem, tá? A gente está falando que o orifício é um orifício retangular com 1,62 por 0,7. Ok? Ele está numa carga hidráulica, ou seja, ele está, na verdade, na parede vertical de um tanque. Então, se ele está na parede vertical de um tanque, eu ainda tenho que me acostumar com essa birosca aqui, turma. Então, se ele está na parede estou aqui no reservatório, ele está na parede vertical. Então, provavelmente, é esse o modo como o meu orifício está. Ele está aqui no canto da parede, tá? Deixa eu até ver se é isso mesmo. É isso mesmo, tá? Na parede vertical. Só que, perdão, ele está na parede vertical, mas ele não está tocando o fundo. Então, na verdade, não é isso aqui. Tá? Ele está na parede vertical. Vamos lá. Está numa parede vertical. Então, o meu orifício está dessa forma. Tá? Aqui eu tenho o fluido e essa carga hidráulica aqui é de 2,8 metros. Tá? E eu tenho um CD de 0,62. Ok? Então, vamos começar vamos para as contas. Deixa eu só ver se está todo mundo aqui na aula, porque às vezes eu olho aqui para... São 20 os alunos e 16 ainda. Só 16 aqui, tá? É só para vocês entenderem que às vezes, como são duas telas no computador aqui, tá? Uma que eu estou dando a aula para vocês, a outra que a gente conversa aqui pelo vídeo, infelizmente eu às vezes estou dando aula e esqueço, aparece aqui quando vocês entram, tem que dar uma permissão para vocês entrarem na sala. Não consegui fazer isso ser automático, tá? Muito bem, turma. Então vamos lá. Resolução, primeira coisa que eu tenho. Primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui, turma, já que o meu orifício, né? Se a gente olhar lá no nosso desenho, o meu reservatório, o meu orifício está aqui na parede. Então, se ele está aqui na parede, provavelmente eu vou ter que usar um CD linha, tá? E se eu vou ter que usar um CD linha, eu tenho que calcular ele, ou seja, o meu CD linha está aqui, ó. CD linha é CD
que multiplica 1 mais 0,15 de K. E o que é esse K? Tá? É a constante que eu vou ter que de ajuste do meu CD. Essa constante de ajuste aqui sempre é a área que está sendo suprimida dividido por 2 vezes A mais B. Quem é 2 vezes A mais B é o nosso perímetro. Então, aqui vai não a área suprimida, mas sim comprimento suprimido, tá? Sobre o nosso perímetro. Porque lá ele fala, né, que o nosso orifício tem 0,7 de altura por 0,7 por 1,62, é isso? Deixa eu ver se é isso. Vamos voltar lá rapidinho. Por 1,62, tá? Então, 0,7 por 1,62. Então, como é esta parte aqui que está sendo suprimida, tá? A única que está sendo suprimida, então, na verdade, o que a gente tem aqui é que o A é o nosso 0,7, dividido por 2 vezes A mais B. E aí eu tenho 0,151, né, aproximadamente, que é o nosso K. Aplicando no nosso CD', sendo CD 0,62, eu tenho 0,62 que multiplica 1 mais 0,15 vezes 0,151, que dá 0,63, ou seja, de 0,62 meu CD foi para 0,63. A vazão vai ser, no caso, o nosso CD corrigido, vezes a área do orifício, tá? Vezes a raiz de 2GH, sendo esse H quem? H, aquela altura, tá? Aqui na conta tá 3,15, mas deixa eu ver lá, mas acho que eu tinha mudado. É 2,80, a gente vai arrumar isso aqui, tá? Vamos refazer essa conta aqui. Aqui, na verdade, não é 3,15, e sim 2,80. Perdão, falei merda. Vamos lá, vamos de novo aqui, só tomar cuidado com uma coisa aqui. Deixa eu apagar aqui um pouco, tá? Para explicar por que isso aqui mudou, qual que é o H. O que ele fala lá que... Vamos lá, isso aqui, ó. Está na parede vertical, no tanto que o nível da água é mantido constante a 2,8 metros acima da aresta superior do retângulo. Então, na verdade, aí que onde a gente tem que tomar cuidado, e até eu tenho que tomar cuidado. Tem que aprender a olhar para a tela, né? Porque enquanto não desenhar aqui qual que é a área de desenho na minha prancheta, eu sempre esqueço. Então, eu tenho aqui meu reservatório, tá? Eu tenho aqui o meu orifício. Daqui até o topo da água, eu tenho 2,80. Só que aqui, eu tenho 0,7 sobre 2. E o que a gente usa é toda essa altura aqui, certo? Então, deixa eu ver aqui Isso, exatamente, Berger. O 13,15 é porque até o centroide, tá? Aqueles que não viram até agora, não perceberam quando eu falei, quando vocês forem conversar alguma coisa, vocês podem abrir o áudio, tá? Abre o microfone, pode perguntar para mim e depois fecha o microfone, tá? Só para não ficar um zoom aqui na minha orelha. Só isso. Tá? Então a gente tá lá. 2,8
0,7 e soma 3,15, tá? Então, o total aqui passa a ser 3,15, tá? Que é o que a gente tem aqui embaixo. Correto? Muito bem. Então, quando eu resolvo essa equação toda aqui, acabo tendo a resposta que a vazão no meu orifício é de 5,652 metros cúbicos por segundo. Ok? Vamos lá. O terceiro exercício. Você é membro de uma equipe de engenheiros que lida com projetos de dimensionamento hidráulico e lhe foi solicitado determinar o diâmetro de um bocal cilíndrico que encontra a profundidade de 9 metros, no qual escoa uma descarga de 314 metros cúbicos hora. Aqui são alguns dados e informações adicionais. Bocal com entrada normal, coeficiente de descarga CD 0,82, coeficiente de correção de velocidade CV 0,382. Tá? Isso daqui vai ser importante porque ele vai te dar um valor na resolução. Muito bem, então, primeiro eu tenho que calcular a área do bocal. Se eu tenho a vazão, eu tenho CD, eu não tenho a área, mas eu tenho a altura que está lá acima do meu orifício, tá? Na verdade, essa carga hidráulica aqui, a gente já leva em consideração que está até o centroide do orifício. Então, eu calculando, tá? Vamos lá, de novo, ele está em metro cúbico hora, eu tenho que transformar em metro cúbico por segundo, correto? Então, por essa razão, divido 3.600, multiplico e faço a resolução dessa equação, tá? Onde eu descubro que a área do meu orifício, a área do meu bocal é de 0,0080 metros quadrados. Aqui eu coloquei cálculo da área do bocal, está errado, é o cálculo do diâmetro do bocal, tá? Eu tenho a área, quero saber o diâmetro do bocal, aí simplesmente eu tenho que, pode ser A, pode ser S, tem muitos autores que chamam a área de S, mas vamos levar como A. A área π d ao quadrado sobre 4, a área eu tenho, eu preciso achar o d ao quadrado, resolvo essa equação, tem que o diâmetro do meu bocal é de 0,10 metros ou 10 centímetros. Certo? Era só isso que ele precisava, né? Determinar o diâmetro do bocal. Ok? Então, muito simples, nenhum bicho de 7 cabeças. Entenderam perfeitinho, sem um problema? Vocês podem abrir o microfone de vez em quando para falar, tá? Não precisa ficar também todo mundo mudo, não. Não fica só o professor de vocês falando aqui, acho que vocês vão ficar mais loucos do que eu já estou. Tá? Vamos para a quarta questão. Um bocal cilíndrico exterior com área 0,0003 metros quadrados foi adaptado em um reservatório. Assim, você ficou responsável por determinar o diâmetro, a carga e a perda de carga no bocal. Tá? Isso daqui, vocês não iam achar, eu não deixei mesmo a lista de equações, mas está nos meus materiais. Tá? Então, era só ter dado uma caçada lá que vocês iam achar. Então, foi uma das questões que acabou tendo um pouco de dificuldade, muitos acabaram reclamando, tá? Mas eu digo para vocês que não é para vocês ficarem preocupados com isso. Tá? Eu acho que dá para vocês melhorarem isso. É só pegar, olhar o material, né? Ficaram, professor, não estou conseguindo resolver, mandaram e-mails para mim. Não é, turma. Olhem no material que está lá. A resposta está lá. Ok? Diga, Larissa, você pode abrir o microfone se você quiser, querida. Na número 3, como que eu vou saber se é para levar em consideração a vazão por ser um bocal ou se eu vou usar a fórmula da vazão geral? Tá.
Aqui você vai saber que é um bocal, porque eu falo aqui que é um bocal cilíndrico. Sim, mas eu usei a fórmula de vazão geral, né? Não usei a fórmula de vazão Porque é um para não, orifício não, grande. não, porque aí que tá. É evasão geral de orifício, não de orifício grande. Certo? Entendi. Porque o bocal. Tá. É porque eu achei que por ser bocal já seria um orifício grande. Não. Tá, vamos lá. Isso aí é bom para até explicar para todo mundo. Qual que é a diferença de bocal, orifício bocal e tubo? Tá na relação do diâmetro com o comprimento dele, tá? E não com o tamanho dele. Já você dizer que é um bocal de grandes orifícios, está relacionado com o diâmetro e a carga hidráulica acima dele, tá? São duas coisas diferentes. A diferença, eu teria que dar uma olhada lá de novo nas aulas para eu poder dar certinho os valores, tá? Se eu não me engano, é 2,5 e 3 é bocal, 2,5 e 3 o comprimento for 2,5 a 3 do diâmetro é bocal, acima disso passa a ser tubo curto, aí acima de 3.000 diâmetro, 3.000, o comprimento dele for 3.000 do diâmetro, se eu não me engano, passa a ser tubulação, tá? Então você tem orifício, bocal, tubo curto e tubulação. Está tudo relacionado com o diâmetro e o comprimento, ou seja, quantas vezes o comprimento é em relação ao diâmetro. Já o diâmetro, quando a gente fala que ele é um grande orifício, um pequeno orifício, assim por diante, aí neste caso específico, tá? Quando a gente fala de grandes orifícios, eu estou relacionando o tamanho do diâmetro, ou seja, qual o tamanho do diâmetro em relação à carga hidráulica que está acima do meu diâmetro, do meu orifício, tá? Que dependendo do tamanho do diâmetro e da carga hidráulica que eu tenho, aí eu considero ele um pequeno, um orifício ou um grande orifício, tá? E esse eu vou pedir desculpa, Larissa, eu não lembro de cabeça mesmo, tá? Isso eu tenho que olhar lá no exercício. Respondido, querida? Sim, respondido, Então, tá obrigada. Nada, querida. Então vamos agora lá para a quarta. Então aqui na quarta a gente tem lá o bocal cilíndrico, né, com as informações, bocal com entrada normal, coeficiente de descarga 0,82, correção de velocidade 0,82 também, e descarga do bocal de 9,72 metros cúbicos hora. Muito bem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o cálculo da carga no bocal, né? Porque era uma das perguntas, era qual que era a carga no bocal. Eu tenho a vazão, só que está em metro cúbico hora, deixa eu até verificar isso, exato, está em metro cúbico hora, tem que converter para metro cúbico segundo. Tenho o CD que 0,82, tenho a área que já foi dada lá, e não tenho a carga, e exatamente a carga que é o que vai me interessar, tá? Então, como eu não tenho aqui, eu venho aqui, ó, calculei aqui a vazão para metro cúbico por segundo, tudo isso daqui já tirando da raiz, tá? Ficou 0,00109 vezes raiz de H. E aí é só depois divide esse por esse, eleva ao quadrado, a gente tem que o H é 6,13 metros ou 613 centímetros, tá? Então a carga hidráulica nesse nosso bocal está em 6,13 metros. Aí a gente precisa calcular a velocidade média no bocal. Turma, só dar uma esticada, que às vezes eu esqueço que estou na frente do computador aqui e acaba eu atrapalhando a minha coluna aqui. Cálculo da velocidade média no bocal. Então, quando a gente está falando aqui da velocidade média no bocal, então a gente passa a ter aqui a vazão é a área vezes a velocidade real. A velocidade real é que a gente está precisando inicialmente. Então, a vazão já tenho ali do outro exercício. A área também tem. Divido esse resultado por esse resultado aqui, eu vou ter minha velocidade real, que está aqui, 9 metros por segundo. Ok? Continuando a resolução, eu vou ter que calcular a perda de carga no bocal. Essa equação aqui, que está lá no meio jogado nas minhas aulas. Tá? Muitos de vocês não viram. A perda de carga do bocal é sempre 50% da velocidade real sobre 2 vezes a gravidade. Tá? Então, no caso aqui, a perda de carga vai ser 0,5 multiplica 9 ao quadrado sobre 19,6. Tá? Que é 2 vezes a gravidade. Sendo assim, a nossa perda de carga no bocal passa a ser 2,07. Ok? Entenderam até aqui?
Beleza. Então, deixa eu só verificar aqui se tem alguém reclamando que não está conseguindo entrar, não. Tem um colega de vocês que eu já tentei 1 milhão de vezes entrar em contato com ele e, pelo jeito, ele já desistiu. Porque até o celular dele, o WhatsApp dele, eu consegui, um rapaz da engenharia, e eu mando o WhatsApp para ele perguntando se ele está querendo fazer aula, se ele quer cancelar a aula. Ou seja, a gente acaba pedindo ajuda de vocês, né? E o menino, infelizmente, não tem jeito, não responde a mim. Então, se por um acaso vocês acabarem conversando com ele, ou coisa parecida, vocês falem para ele que ele está perdendo as aulas. Só para ele ficar sabendo, tá? Que ele está perdendo as aulas e ele, infelizmente, não responde a mim. Tá? Vamos lá. Resolução do quinto exercício. Um reservatório tem a forma mostrada na figura abaixo, né, na casa aqui na próxima página. O reservatório é abastecido continuamente de forma que seu nível de água permaneça na cota de 180 metros. Calcule a vazão de um orifício circular com diâmetro igual a 0,22 metros nas seguintes condições. A. Centrado no ponto 1, com borda fina. E B. Centrado no ponto 1, com bocal reto de comprimento 0,35 metros e bordas agudas. Isso daqui tem um porquê, porque isso daqui vai nos dar alguns coeficientes de descarga para bocais. Então, a gente tem ali os valores da relação de comprimento pelo diâmetro. Então, aqui a gente já fala comprimento pelo diâmetro, comprimento 0,35, já sei que o diâmetro dele é 0,22. 0,35, então vamos lá, comprimento pelo diâmetro, vamos fazer a continha rápida. Só para a gente ter uma ideia. 0,35, diâmetro é 0,22, dá 1,59. 1,59, então ele vai estar aqui, ou seja, na verdade a gente vai pegar o CD que a gente vai utilizar, vai estar aqui entre 1,5 e 2. A gente vai ter que fazer uma correlação aqui para saber que é 1,59. Tá? Esse aqui no caso para os bocais. No outro caso, para a gente determinar o CD, coeficiente de vazão, ele fala permanência cota de 180, centralzão com borda fina. Então, 180, ele está a 150, é isso? (180, 150) são 30. Então, vou estar lá, carga o centro do orifício, estou lá com o de 30, está aqui, o diâmetro do orifício é 0,20, então vai estar aqui, ó, como para diâmetro de 0,30 e diâmetro de 0,18 é 0,592, a gente não precisa nem fazer uma correlação, tá? Já está aqui a resposta. Então, vamos lá. Então, primeiro a gente vai admitir que o orifício lança um jato na atmosfera, segundo o proposto pelo Torricelli. Então, a vazão calculada, a gente vai usar a equação da vazão normalzinha. Tá? Então, o CD 0,592, lembra que a gente olhou lá embaixo? 0,30 e 0,18, o nosso é 0,22, os dois davam 0,592, então está dentro. A área, então a área do nosso orifício está lá 0,038, raiz de 2 vezes 9,8 vezes 30. Está na cota de 150, né? O orifício está na cota de 150, e o topo do meu reservatório fica sempre na cota 180, ou seja, eu tenho aí 30 metros de desnível. Tá? É a carga sobre o meu orifício, está aqui. Certo? E aqui em cima está a área nominal do orifício, já calculada aqui em cima. Muito bem. Então, aqui eu tenho que a vazão é 0,5457 metros cúbicos por segundo. Tá? Foi a primeira pergunta que ele pede aqui, calcular a vazão com essa condição. Agora, vamos olhar para a segunda condição. Aí a gente já tem que olhar qual que é aqui o nosso CD. Tá? Então, aqui a gente tem a relação 1,59. Então, o nosso C, né, o nosso coeficiente CD, é de 0,78. Tá? Se a gente olhar lá, 0,78, 0,79, com certeza ele ficou muito próximo do 0,78, não mudou muita coisa, porque era 1,5
um 5,9, né? Então não ia mudar muito. Era um 5,9 altera2, provavelmente não ia mudar mesmo. Então eu aplico lá a vazão, bonitinho. A única diferença é que o meu C passa a ser 0,78. E dessa forma, a minha vazão passou a ser 0,719 metros cúbicos por segundo. Então vamos lá. A primeira, 0,54. E a segunda, 0,71. Agora eu vou fazer uma pergunta. Já que vocês não fizeram a resposta antes, deixa eu ver aqui quem está me perguntando. Tá. Professor. Diga, Larissa, o que você quer que eu vote? Pode abrir o microfone, tá, Tânia? Diga. Tá. Na letra A, no caso a vazão, a gente não vai usar o CD linha, vai usar logo o CD que a gente tirou da tabela? Tá. Por que a gente está usando o CD que tirou da tabela? Tá? No exercício, eu vi que eu tinha esquecido de colocar essa tabela lá, depois eu fui lá na planilha e acabei adicionando isso lá na planilha. Isso daqui, ó, quando ele fala aqui, ó, no A, é um orifício circular centrado naquele ponto com borda fina. Tá? Então, quando é orifício de borda fina, o Hamilton criou essa tabelinha aqui. Tá? Então, por essa razão que a gente usa isso aqui. Tá? A gente não vai fazer um CD-linha, porque é o seguinte, aonde que eu vou fazer o CD-linha? O CD-linha, deixa eu mostrar aqui, vou tentar desenhar ali na tela para vocês. Tá? O CD-linha, eu só vou colocar ele em algumas questões. Quando o meu orifício estiver numa parede, tá? Seja ele um orifício circular ou retangular, quando ele estiver numa parede no fundo ou quando ele estiver no fundo. Tá? Por quê? Aqui, lembra lá, o que é o CD'? Tá? Vamos lá de novo. CD' é igual perdão, deixa eu pegar lá um que tem o cálculo do CD', que está lá no comecinho, né? Aqui, ó. CD' é CD 1 mais 0,15 de K. Então, vamos voltar lá. Então, CD' é o meu CD que multiplica 1 mais 0,15 que multiplica K. Certo? Sendo esse K sempre igual comprimento suprimido, tá? Vou colocar aqui CS, sobre o perímetro. Então, aqui eu tenho A como comprimento suprimido, aqui eu tenho A mais B, e aqui eu tenho B, certo? E o perímetro sempre é 2 mais A mais B, 2 vezes multiplicar mais B. Tá? Então, só nestes casos que eu uso o CD'. Aqui no desenho, ele não mostra, nem diz, dá a entender, na verdade, a interpretação do desenho é que dá para entender que ele está na parede. Não é isso. Isso daqui eu estou fazendo uma vista lateral. Se eu olhar o meu reservatório de frente, ou seja, se eu olhar tá? Se meu olho estiver apontando para cá, o meu orifício está aqui. Entendeu, Larissa? Ele não está Então, tocando em nenhuma parte. Então, tá. Pode falar. Entendi. Não, entendi. Aí, se ele não falar que está encostado na parede, a gente não vai entender que não está. Sim, sempre. Porque a obrigação, vamos lá, se eu estou te passando um exercício ou é um teste de alguma companhia de água, companhia de seja lá o que for, um teste da ANA, seja lá um concurso público qualquer, ele tem que te avisar, ou seja, ele tem que te falar, tá? Isso é uma obrigação do exercício, é obrigatório, né, da parte dele, que ele indique se está ou não numa parede para você ter que usar o CD'. Tá? Porque a grande verdade é o seguinte, se eu estou cobrando no exercício e eu não falar que ele está tocando uma das faces, né, base e lateral e fundo, só lateral ou só fundo, como é que você vai ver? Na vida prática, você vai estar lá, né? Você vai olhar o seu reservatório, vai olhar o reservatório, tá aqui, o furo está perto da parede, o furo está no chão, entendeu? Aí você consegue. Agora, se eu estou cobrando uma coisa de vocês, não tem como. Tá? Então, nesse caso aí, é um pouco diferente. Tá bom? Então, vamos lá.
Voltando aqui. Muito bem, muito bem, muito bem. Tá, aí vem agora a pergunta, é isso que eu queria que vocês comentassem agora. Vocês perceberam que com o orifício é 0,55 metros cúbicos por segundo, e com um bocal, né, um bocal, ou seja, um tubo curto ou um bocal? Deixa eu ver. Um bocal reto, né, um bocal reto, a minha vazão foi para 0,72 metros cúbicos por segundo. Vocês sabem me dizer por quê? Aqueles que não tiverem microfone podem digitar, aqueles que quiserem podem abrir o microfone e falar. Vocês têm uma ideia por que cargas d'água o bocal de vocês, o bocal tem uma vazão muito maior do que o do orifício? Rapaziada, até aqui que eu achei que vocês não precisam mostrar a cara, vocês iam comentar alguma coisa, vocês se escondem. Vocês não gostam de falar mesmo, hein, turma? Vamos lá, turma. Só explicar para vocês então rapidinho. O bocal e o orifício, qual a diferença clássica entre o bocal e o orifício? A diferença clássica dele é que quando a gente olha o orifício, a gente tem uma contração, certo? Da veia líquida. Essa contração automaticamente vai, né? Se vocês olham lá o coeficiente de vazão, é 62% da vazão normal, certo? Quando vocês passam por um bocal, tá? Sai no orifício e passa para um bocal, vocês percebem que o coeficiente de vazão de vocês, que antes eram 60% da vazão, passou para 78% da vazão. Por quê? Ele tem um começo de contração, mas logo em seguida a água adere em toda a parede. Tá? Vou tentar desenhar aqui. Adere em toda a parede. Então, dessa forma, se eu tenho aqui um bocal, há uma leve contração no meu líquido, mas depois ele adere e vaza. E por ele não ter mais contração aqui, eu tenho um aumento de vazão. Então, isso para vocês, como engenheiros, é importante vocês saberem, porque se vocês precisarem aumentar a vazão, às vezes vocês não precisam aumentar o diâmetro do tubo de vocês. Só o diâmetro do orifício de vocês. Talvez apenas aumentar o comprimento, transformar o seu orifício num bocal, já ajude no aumento da vazão. Tá? Isso é uma coisa interessante para vocês levarem em consideração na hora de projetar. Tá ok? Muito bem. Continuando o exercício. Sexto. Aqui a gente já começa um pouquinho com os vertedores, que a gente já começou a falar isso em aula. Um vertedor triangular é instalado em um canal de concreto para determinar a sua vazão. Determine a altura máxima da lâmina d'água para esse vertedouro para uma vazão máxima de 38 litros por segundo. Ó, se está em litros por segundo, a gente depois vai ter que mexer. Sabendo que o canal possui de 2,8 metros de largura e o vertedor é um vertedor triangular de 90 graus sem contrações. Isso é bom. Se é o triangular de 90 graus sem contração, a gente tem uma equação só para trabalhar. E essa aqui é a equação no vertedor triangular 90 graus sem contrações. Tá? Então, o que a gente tem aqui, que é a vazão, ou seja, já tem lá 0,38 litros por segundo, transformei ele para metros cúbicos por segundo, é igual a 1,4, multiplica o comprimento de quem? Comprimento do largura do meu canal. Tá? Vezes H elevado à quinta, raiz de H elevado à quinta. Quem que é o H? Exatamente a altura máxima da lâmina d'água para esse vertedouro. Tá? Qual a altura máxima? Ou seja, o que ele está dizendo? Qual vai ser a altura em cima do meu vertedouro? Tá? Então, tem aqui um vertedouro triangular. Eu quero saber qual a altura dessa lâmina d'água
para uma vazão de 38 litros por segundo. Tá? Então, é isso daqui que eu quero saber. Então, simplesmente, eu vou calcular esse H aqui. Então, esse H passa a ter aqui H quinta, é essa. Eu já resolvi isso daqui. Tá? Eu elevo ao quadrado, na verdade, 0,038 dividido por 1,4 multiplicado por 2,8 dá 9,69 vezes 10 a menos 3. Elevei ao quadrado os dois para poder tirar a raiz aqui. Resolvo a equação, depois resolvo aqui, elevo a raiz quinta, né? E aí acaba tendo que meu H é 0,157 metros ou 15,7 centímetros, ou seja, essa alturinha aqui é 15,7 centímetros. Ok? Vamos lá para a sétima questão. Adotando um canal retangular com as suas superfícies de argamassa de cimento em má condições, com 3,2 metros de largura, inclinação de 8 graus de uma lâmina d'água de 2,20, determinar a taxa de escoamento em metros cúbicos por segundo pela fórmula de Manning e de Grauker-Strickler, observando que quando a escolha do valor do coeficiente de rugosidade para Grauker, por favor, deixar indicado a questão do valor escolhido. E eu vou explicar por quê. Tá. Neste exercício, esse exercício talvez fosse o único exercício de toda a minha lista, tá, que está em andamento, ou seja, a matéria ainda está sendo dada. Tá? A matéria ainda está sendo dada. Então, aqui, sim, vocês poderiam ter um probleminha, uma dúvida, tá? E não conseguir resolver esse exercício. Mas também não é nenhum bicho de sete cabeças. Se vocês pegassem o material lá e dessem uma olhada de cabo a rabo, né, olhassem um pouquinho mais para frente, vocês iam ver como é que se resolvia isso. Tá? Mas, independente, a gente vai falar isso aqui. Muito bem, por que eu falo da questão... Eu falo para fazer pela fórmula de Manning e de Grauker-Strickler. Deixa eu ver se eu acho... Tá aqui, ó. Essa aqui são os coeficientes de rugosidade de Manning. E ele fala aqui, largura, deixa eu ver, superfície de argamassa de cimento em más condições. Então, vamos lá. Superfície de argamassa em cimento. Aqui, em más condições. Más condições, 0,015. Tá? Então, esse aqui é o coeficiente o nosso coeficiente de atrito. Para o Grauker-Strickler, esse é o problema. Por isso que eu falo aqui, ó, na hora de usar o Grauker, deixar indicado a resolução o valor escolhido. Por quê? No Grauker-Strickler, deixa eu ver se eu falo alguma coisa aqui. Superfície de argamassa de cimento. Ah, tá. E no Grauker-Strickler é coletor de esgoto. Então tá aqui, coletor de esgoto. Eu tenho aqui um K de 70 de 80, ou seja, eu posso ir desde 70 a 80. Então, o que acontece? Quando vocês fossem resolver, a única coisa é que o fator de atrito vocês iam ter que definir, não, o coeficiente ali na equação de Grauker-Strickler, vocês vão ter que chegar para mim e falar, professor, eu adotei 70, eu adotei 80, eu adotei 75, eu adotei 79, eu adotei... Vocês podem adotar qualquer valor de 70 a 80, mas teriam que me dizer qual o valor que vocês adotaram. Tá? Somente isso, nada mais do que isso. Então, a primeira coisa aqui como é um canal, eu estou falando lá, é um canal, então, para uma inclinação de meio grau de declividade, eu tenho que achar qual é a inclinação dele, ou seja, qual é a inclinação para esse meio grau. Aqui está errado, né? Tangente de 8. Eu coloquei meio grau e aqui está 8, né? Então, vamos calcular de novo. Você vê que está toda a equação aqui que eu fiz, está errado. Não é novidade isso. Faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Ponto 5, tangente.
Não é isso? Mas, professor, no exercício é inclinação 0,8. Por que é 0,5 agora? Espera aí. É verdade. Na verdade, o que está errado... O que está errado é isso aqui, tá? Tá certo. Então, o que está errado é isso aqui. Desculpa. Está errado no texto e não na resolução. Melhor é assim. Muito bem, então, a minha inclinação é essa. Por que eu precisava dessa inclinação? Vazão é área, tá? Área do meu canal, área da seção do meu canal, vezes 1 sobre coeficiente de Manning, tá? Porque eu estou resolvendo aqui por Manning, vezes o raio hidráulico elevado a 2/3, vezes a declividade elevada a meio. Tá? A área eu tenho lá 3,2 por 2,2, ou seja, 7,04 metros. O raio hidráulico é a área sobre o perímetro, aqui eu calculei o perímetro é 7,5, o meu raio hidráulico é 0,926. Tendo todos esses valores já calculados, vamos calcular então a vazão. Por Manning, é 7,04 vezes 1 sobre 0,015, né, que a gente já viu lá, que era o mar condições, vezes 0,926 elevado a 2/3, vezes 0,0396 elevado a meio. Então, eu tenho aqui 52,69 metros cúbicos por segundo. Se for usar Glauker-Stricker, e aí eu escolhi 70, tá? Vocês podiam ter escolhido 80, podiam ter escolhido 20, porque quanto menor for o valor para mim, pior é o meu material, tá? Mas eu não sei aí o quanto que é pior, tá? E eu chutei, né? Na verdade, eu tenho um tipo. E isso é um grande problema de vocês trabalharem com tabelas, né? De Glauker, Stricker e Manning. Manning, pelo menos, ele é mais tá mais descrito, tá? Tem bastante tipos, né? Se a gente olhar lá, voltando lá rapidinho, ó, olha quantas descrições eu tenho de natureza de parede eu tenho quando a gente fala de Manning. Glauker Stricker, eu tenho muito menos natureza de parede. Então, ele é muito mais fechado para me dar uma resposta. Eu usando o Glauker Stricker aqui, olha o que aconteceu. Vazão é a área vezes 1K. Esse K é exatamente o coeficiente de Glauker Stricker, tá? Vezes o raio hidráulico vezes a declividade. Raio hidráulico elevado a 2/3, declividade elevada a meio. Efetuo o cálculo e eu tenho aqui uma vazão de 55,31 metros cúbicos por segundo. Olhando as duas vazões, mesmo com todos esses erros e achismos que a gente teve que aplicar no modelo, tá? As vazões não estão muito fora. Tá? As vazões estão até dentro da normalidade. Ok? Então, tanto usando uma equação ou outra, a gente não foge tanto assim do exercício. Tá? Muito bem, questão 8. Como componente da empresa de engenharia, você recebeu a tarefa de determinar os coeficientes de correção da velocidade, contração e descarga de um orifício em parede delgada com área de 0,06 metros, 0,006 metros quadrados e descarga de 28 litros por segundo sobre uma carga de 1.000 centímetros, ou quantos metros? 10 metros. Dadas informações adicionais, velocidade real, né, o VR, de 17 metros por segundo. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte. Primeira coisa, eu tenho que achar cada um dos coeficientes. Eu sei que o coeficiente de correção de velocidade, a velocidade real, é o coeficiente de velocidade vezes a raiz de 2GH. Tá? Como eu estou atrás disso aqui, eu jogo ele para cá e jogo isso tudo para cá, então tem que o coeficiente de velocidade é VR dividido por raiz de 2GH. Meu VR eu tenho lá que é 17, 2 vezes 9,81, vezes os 10, que é o meu H. Então, meu CV deu 1,214. Se eu não me engano, foi uma das perguntas que a Larissa fez. Eu vou continuar aqui os exercícios para você entender, tá, Larissa? Você ficou preocupado se o valor ficou muito alto, tá? Depois eu explico isso certinho. Então, meu CV deu 1,214. Aí eu vou calcular o diâmetro do orifício, então tem que
O diâmetro do orifício é πd² sobre 4. Eu tenho o orifício aqui, a área do orifício foi dada lá. πd² sobre 4. Resolvo, eu tenho aqui o diâmetro do orifício, que é 0,0874. O coeficiente de descarga, como o coeficiente de descarga é em relação à área do orifício, então o coeficiente de descarga é a vazão 0,0028 dividido por minha área do orifício. Peraí, tem alguma coisa... Não. A área do orifício aqui, vezes a raiz de 2 vezes a gravidade vezes a carga hidráulica. E aí meu CD deu 0,333. Tá? Então aqui eu tenho o meu CD. Muito bem. Eu tendo já o CD e o CV, é fácil de eu calcular o meu CC, ou coeficiente de contração. Então, meu coeficiente de contração vai ser quem? O meu CD, o coeficiente de descarga, dividido pelo coeficiente de velocidade. Então, passa a ser 0,333 dividido por 1,214. E o meu coeficiente de contração passou a ser 0,274. Tá? Muito bem. O seu problema todo, acho que te travou aqui, Larissa, foi esse CV de 1,214, certo? Que para você ficava estranho ser acima de 1, não é isso? Sim. Querida, a única coisa que não pode ser acima de 1 é o coeficiente de descarga. Se aqui os seus resultados dessem acima de 1, aí sim tinha algum erro na conta. Tá? Lembra que o coeficiente de descarga, o máximo que ele pode ser é 1. Por que o máximo que ele pode ser é 1? Lembra comigo, lembrem comigo o seguinte. O coeficiente de descarga 1 indica que 100% da minha vazão está passando, certo? Ou seja, que a contração da veia líquida não está afetando em porcaria nenhuma a minha vazão. É isso que representa o valor. Se eu tenho coeficiente de descarga de 0,6, 0,7, 0,8, seja lá o que for, eu estou dizendo só que 60% da minha vazão, 70% ou 80% da minha vazão é que está passando pela tubulação. Beleza? Tá. Então, esses valores, sim, tem que ser abaixo de 1. O coeficiente de contração é a mesma coisa, porque sempre vai ser um valor muito pequeno, porque o coeficiente de contração, ele vai te dizer o quanto da área está sendo reduzida. Ele também não pode ser maior que 1, né? Porque eu não vou ter a área maior. Ele vai ser 1 quando a área for exatamente preenchida todo o orifício, certo? Não há contração da via líquida. Agora, a velocidade, meu anjo, ela pode ser maior que 1. Melhor, ela até deve ser maior do que 1 em alguns casos. Por que ela deve ou é maior que 1? Lembra comigo que é o seguinte, placa de orifício, ou quando a gente tem estrangulamento, né, aquele tubo de Venturi que a gente tem estrangulamento da tubulação. Aquela vazão tem que passar por aquele espaço, né? Eu não posso mudar minha vazão dentro daquele espaço. Então, se eu não posso mudar a vazão dentro daquele espaço, a minha velocidade tem que ser maior. Concorda? Por quê? Vazão é área versus velocidade. Se eu reduzir minha área, eu vou ter que aumentar minha velocidade para que a minha vazão seja a mesma, certo? Então, o coeficiente de vazão, ele sempre vai ser um aceleramento. Por isso que ele dá, ali no caso, ele dá 1,214, ou seja, ele é 121% do que deveria ser normalmente a vazão. Sim. Entendido? Entendi, obrigada. Nada. Tá? Vocês entram em desespero fácil. Vocês têm que começar a não entrar em desespero, turma. Eu acho isso engraçado. Eu falo isso, mas na minha época eu fazia a mesma coisa. Turma, a gente tem que começar exatamente a fazer esse pensamento, tá? Em colocar essa questão na cabeça, de imaginar por que a vazão, por que o meu CD, né, meu coeficiente de descarga é menor que 1? Por que o meu coeficiente de contração é menor que 1? Por que o meu coeficiente de velocidade é maior do que 1? E exatamente, a gente já viu isso tantas vezes e a gente acaba esquecendo. Por quê? Eu vou reduzir minha área, eu vou reduzir minha vazão, porém, eu tenho que aumentar minha velocidade se eu quiser manter uma determinada vazão naquele espaço. Tá? Então, é por isso que o valor
é maior que 1. Isso aí não precisa ficar preocupado, tá? Que é isso mesmo. Ok? Vamos passar para a 9ª questão. Recebeu uma tarefa de uma empresa de recursos hídricos para determinar a descarga de um edifício retangular com tração incompleta que está localizado junto ao fundo e a uma parede. Olha aqui, ó. Lembra, ó. Junto ao fundo e a uma parede, eu vou ter que trabalhar com cedelinha. Tá aí, ó. Onde que a pergunta vai te dar um cheque aí, vai te explicar. De um tanque em aberto, conforme o esquema da figura abaixo. E eu tenho aqui o coeficiente de descarga de 0,61. Então, aqui eu tenho meu desenho. Né? Isso aqui muito melhor que meus desenhos que eu estou fazendo aqui com a caneta. Então, tem aqui meio metro até o topo e mais 0,2. Então, a carga daqui até o centroide dele aqui é de 0,6. Né? É a carga hidráulica do meu centroide. Tendo A igual a 0,09, a 0,9 metros. Na verdade, B, né? Eu chamo isso aqui de B. Eu chamei de A aqui, mas é B e A 0,2 metros. Então, simplesmente eu vou lá. Eu falo perímetro da parte suprimida, mas não é bem o perímetro, sim o comprimento suprimido, né? Então, o comprimento suprimido ali eu tenho 2, eu tenho A mais B, né? Porque eu tenho na parede e na base. Então, 0,9 mais 0,2. E o perímetro total, 2 vezes A mais B, 2 vezes 0,9 mais 0,2. Então, é 1,1 sobre 2,2, igual a 0,5. Beleza, tenho K, vou calcular meu CD'. CD' é CD que multiplica 1 mais 0,15 de K. Ou seja, CD' igual a 0,61, que multiplica 1 mais 0,15 vezes 0,5. Meu CD' é 0,655. Tá? Vocês perceberam que houve aqui um aumento da vazão, não é? Esse aumento da vazão ocorre exatamente porque o meu orifício está na base e na lateral do meu reservatório. O que acontece? Aquela veia líquida que iria comprimir nesse sentido, tentar desenhar aqui de novo, a veia líquida que iria comprimir no sentido Então, como ele está... Deixa eu olhar, olhando aqui de lado, tá? O orifício está aqui nesse pedaço aqui que está o orifício. A veia líquida vem, há uma compressão dela para depois sair. Ali, ou seja, tem uma compressão. Neste caso, em especial, que ele está aqui embaixo, eu só tenho a compressão aqui dessa parte. Dessa aqui eu não tenho compressão. E na lateral a mesma coisa. Tanto na lateral como no fundo isso acontece. Tá? Porque isso aqui, se a gente olhasse em... Deixa eu ver se eu consigo desenhar tridimensionalmente isso aqui. Tá? Se eu tivesse um orifício aqui, eu tenho uma redução elíptica aqui, tá? Ou seja, ele vai reduzir desse jeito aqui, tá? Nesse sentido. Olhando aqui, em vez dele sair retangularzinho aqui, ele sai um jato, tá? Ele sai um jato elíptico aqui na ponta do meu orifício retangular. Então, como esses dois lados aqui, eu não tenho a supressão, tá? Ou seja, ele está tocando aqui do lado, então essa elipse essa elipse aqui acaba ficando isso aqui preenchido, vem aqui para a elipse e bate aqui. É como se ele ficasse assim, tá? Há uma supressão só nesse pedacinho aqui do meu retângulo. É por essa razão que acontece da gente usar da nossa vazão acabar ficando um pouquinho maior, ou seja, um coeficiente de contração acaba ajudando no aumento da vazão. E aí a gente vem, calcula a área do orifício retangular, a gente está 0,902, então 0,18, e aí cálculo da vazão, é CD' vezes a área vezes a raiz 2GH, CD' 0,18,
Não, perdão. Área 0,18, eu inverti os dois aqui. CD' 0,655, vezes raiz de 2, vezes 9,81, vezes 0,6. Lembra? 0,5 mais metade de 0,2, então 0,6. Aí deu uma vazão de 0,405 metros cúbicos por segundo, ou 405 litros por segundo. Certo? Beleza? Última questão. Tá. Essa questão aqui, vou ser bem sincero para vocês. É uma questão bem capciosa, mas é uma questão para você que vai ser engenheiro. Tá? É mais ou menos como o seu chefe vai te cobrar, ou como você mesmo vai te cobrar, sendo profissional liberal, na hora da execução de um exercício. Minto, exercício não, na execução de uma tarefa com o cliente. Então, você recebeu a tarefa de instalar uma calha Partial, um pequeno córrego, para poder determinar a vazão em vários períodos do ano. Tá? Então, o cara te contratou, olha, eu preciso de uma calha Partial para medir a vazão aqui no córrego Bandeira, tá? Durante o ano todo. Beleza. Então, a única coisa que ele solicitou é que a escolha fosse pensada na possibilidade que poderia ter vazões 50% menores e 10% maiores do que já foi registrado em anos anteriores. Ou seja, a pessoa lá falou, olha, a única coisa que eu quero é que você, na hora de escolher a sua calha Partial, escolhe uma que possa atender 5% a menos e 10% a mais do que eu tenho de vazão. Tá? E aí eu quero que você define, aí era pedido qual que é o tamanho da garganta que ia ser utilizado na escolha da sua calha, levando em consideração o pedido da dona empresa. Por que isso é tão importante para vocês? A calha Partial, turma, ou você compra um tamanho pronto da indústria, ou você manda fazer. Então você vai ter que dimensionar. Certo? Então, se você vai ter que dimensionar, então a gente tem que ter um certo cuidado em como fazer isso. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa. Outra coisa é que ele justifique por questões financeiras ou de dimensionamento sua resposta, né, com a escolha efetuada. Defina a altura da lâmina da água da garganta para uma vazão de 1,75 metros cúbicos por segundo. E aí ele dá 0,09 metros cúbicos por segundo é a mínima registrada, 2,53 metros cúbicos por segundo foi a máxima registrada. O preço da calha Partial por centímetro linear, com garganta de 3 a 48 polegadas é 2,35, de 48 a 84 polegadas é 13,46, de 84 a 300 polegadas é 5,25, de 300 a 480 é 15,30, de 480 a 600 é 38,45. Tá? Então, é um exercício um pouco capcioso, porque na verdade você vai ter um bando de coisas para fazer, mas é o que você teria que fazer normalmente no seu dia a dia como engenheiro. Tá? Primeiro, os cálculos de vazões limites. A primeira coisa, tem aqui, essa aqui é a minha vazão mínima, eu quero 5% menos, eu tenho aqui 85,5%. E essa aqui, 2,53, eu quero 10% a mais, foi para 2,783. Lembrando que calha Partial se calcula em litros por segundo, por isso que já está convertido aqui em litros por segundo. Tá? Então, com essas vazões limites, encontramos duas possibilidades. Calha de 72 polegadas ou 84 polegadas. E eu vou já abrir aqui, deixa eu lembrar onde que eu tenho a tabela das calhas. Eu vou procurar aqui rapidinho, tabela da calha, mas eu acho que foi uma aula que eu dei para vocês, né? Vamos lá ver. Não é essa. Acho que calha Partial é a última.
Estão vendo aqui, turma, a calha baixa? Então, a gente tem aqui, ó, vários tipos de garganta, e eu tenho aqui a vazão mínima e máxima. A nossa mínima era 0, vocês podem me dar uma mão aí? Ficou aqui na minha... deixa eu ver onde que tá. 0,09. Isso. 0,9, mas sem os 5%, né? Então, ficou em... Então, ó, a mínima, 85, deixa eu anotar aqui num papelzinho para a gente continuar lá na tabela. A mínima deu 85,5 litros por segundo e a máxima 2.783 litros por segundo. Tá, beleza. Então, voltando para a calha baixa, estamos aqui, ó. Mínima em litros por segundo, a máxima. Então, a mínima é de 85. Ó, tem um aqui de 85. O máxima de 33.438. Tá? Se eu for uma para trás, tá? Peraí. Se eu for uma para trás, esse aqui é de 84 polegadas, tá? A garganta de 84 polegadas. Se eu for uma para trás, eu tenho a garganta de 72 polegadas, que vai de 74 litros por segundo a 2.931. Ou seja, essa aqui me serve. Por quê? Ela mede vazões menores ainda que o mínimo que a gente precisa, certo? Já as vazões máximas, ela mede um pouquinho mais ainda do máximo que eu preciso. Ou seja, ainda estou dentro de uma qualidade, né? Para eu não ficar perdido aí na resolução. Então, aqui, eu fiquei entre 72 e 84, e se eu calcular ela financeiramente, eu vou acabar caindo para de 72, porque eu tenho lá o preço linear, né, no exercício. Então, a calha de 72 polegadas vai me custar R$1.200, R$1.250, mais ou menos, e a outra R$2.000, ou seja, R$750 mais caro. Tá? E a gente olhando pelo dimensionamento, ela vai servir muito melhor que 84, porque o range dela de leitura ainda passa a ser para vazões menores, que é o que normalmente acontece nesses córregos pequenos. A gente ainda tem um limite menor ainda que os 5%, e além de ter uma folguinha para acima dela, né, que era a restrição. Então, o primeiro exercício, ou seja, a primeira questão, é resolvida de um jeito muito simples. Vocês perceberem que não é coisa assim tão difícil de definir uma calha baixa, tá? É só olhar na tabelinha e ter saudações. O cálculo da lâmina, e aí a gente entra aqui, ó, o cálculo aqui, tá? Essa é a equação da calha baixa. Então, a vazão é igual a 2,2 vezes a minha garganta vezes o H, elevado a 3,5. Por quê? Ele pergunta aqui, ó, lá na questão, definir a altura de lâmina na garganta para uma vazão de 1,75. Então, aí você vem, 1,75 é igual a 2,2. Turma, aqui é estranho, mas realmente eu entro com ele em polegadas aqui. Tá? É o tamanho lá da garganta em polegadas. Então, vezes 72 vezes H elevado a 3,5. E aí, a gente vai resolvendo. Né? Eu primeiro falo... elevado a 3/2 é a raiz quadrada de H ao cubo. Né? Então, eu levo ao quadrado todo mundo e depois a raiz cúbica de todo mundo para eu ter o resultado final, ou seja, que meu H é 4,96 vezes 10 menos 2 metros, ou 4,96 centímetros. Essa vai ser a altura na minha garganta. Ok? Turma, alguma dúvida, por um acaso, do que foi colocado aqui? Beleza. Então tá, turma. Isso daí já é uma coisa que eu fico feliz, porque eu vi que a turma ficou com tanto medo nos exercícios que eu falei, ei, caramba, passei um exercício e ninguém vai conseguir resolver. Que bom que vocês se entenderam aqui, tá? Então, turma, isso aqui era só para a gente resolver esses exercícios, tá?
como a gente não tem a aula de laboratório, eu também não vou cobrar que vocês venham online, porque não tem como a gente fazer uma aula de laboratório de hidráulica online, né? Acho que isso aí, acho que a gente está bem craque de que isso é impossível, tá? Então, eu vou ver agora com vocês, a gente vai ver agora o que eu consigo fazer com vocês, tá? Provavelmente a gente vai ter que mudar um pouco o modo de cálculo das médias e tudo mais, porque a gente não tem mais os laboratórios, tá? E depois a gente faz esses laboratórios em outro momento, lá na universidade. E, independente disso, eu vou agora dar uma preparada numa listinha de exercícios de hidráulica, vou postar de novo para vocês, tá? Esqueçam aquilo que eu já coloquei lá, não há necessidade de vocês me entregarem nada. Eu vou postar para vocês uma listinha de exercícios para vocês fazerem, tá? E aí depois, na semana que vem, a gente continua com as aulas de hidráulica, tá? Eu achei que ia demorar um pouco mais aqui, e eu tenho muito pouco ainda, na verdade eu tenho a matéria ainda para dar para vocês, mas eu quero que vocês primeiro fortaleçam o conhecimento dessa disciplina, tá? Entendam direitinho o que foi dado até agora, já foi feita essa lista de exercícios, então eu vou preparar uma lista de exercícios. Eu posso até mandar um PDF para vocês, postar um PDF lá, e vocês adicionam as resoluções, tá? Não sei se eu vou fazer por pergunta a pergunta, e se eu vou ver quanto tempo leva, o que é mais fácil para vocês, e aí vocês vão adicionando, tá? A questão do adicionar, podem tirar uma foto do que vocês escreveram à mão ou fizeram numa folha de papel, tá? Não há necessidade de fazer no Word, no Excel, ou direto no PDF, seja lá o que for. Pode fazer uma folha, tira uma foto, e aí vocês vão postando essas fotos lá, tá? Vocês adicionam depois as fotos. Exercício 1 é esse aqui, exercício 2 é esse aqui, e assim por diante. Pelo menos assim fica mais fácil. Depois eu só vou olhar um por um mesmo, vou verificar a correção de cada um. Vai demorar um pouco mais do que o normal de eu fazer as correções para vocês, porque vai depender de eu fazer o download, abrir, ler, corrigir e fechar. Tá? Então, é a única coisa, mas eu acho que eu estou conseguindo já me adequar mais ou menos aos horários. Tá ok? Turminha, bom descanso para vocês, tá? Façam exercícios em casa, deem uma respirada, vão ler um livro, tá? Logo, logo a gente tá junto de novo, longe dessa loucura toda que a gente está vivendo. Tá ok? Fiquem com Deus, turma.